Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal. Mais um Histórias do Peixão para você, o 30º, né? Vamos falar aqui sobre um ídolo eterno do Peixão, o maior goleiro da história do Santos Futebol Clube, né? O Gilmar dos Santos Neves, que nasceu ali no dia 22 de agosto de 1930, né? Em Santos. Um dos maiores, para mim, o maior goleiro da história da seleção brasileira também. Não somente do Santos, né? É o 30º, né, Histórias do Peixão. Eu tava revendo, eu fiz as contas erradas. Eu gravei o de 62 da Libertadores, 19º. E um mês depois eu fiz sobre o Dorval. Era para ser o 20º. Acabei esquecendo, né? Quando vocês for ver na playlist vai estar 2,19. Por isso não achei estranho, né? O último é de 2002, 28º, do nada por 30, porque eu errei a contagem lá. Então é o 30º episódio aí do Histórias do Peixão. E se inscreva, curta, compartilha no Falando de Santos FC, rumo a 2.500 inscritos, né? Conforme eu falei, né, do nascimento do Gilmar, o maior goleiro da história do Santos, né? Ele que atuou no Santos por 331 jogos pelo Santos e na seleção brasileira 103 vezes, né? E assim, na seleção, até rapidinho, ele era para ser o goleiro da Copa já de 1954. Só que ele se lesiona e ele não pôde atuar, porém, 58 ele dá a volta por cima, junto com a seleção, né? Conquista pela primeira vez a Copa do Mundo. Depois em 62, né? Ele atua pela seleção. Já em 66 a seleção não passa da primeira fase, não faz uma boa atuação. Porém, 2 Copas do Mundo é para poucos. E é o único goleiro, né? Que tem 2 Libertadores e 2 Mundiais e 2 Copas do Mundo, né? 2 Mundial e 2 Copas do Mundo, né? Somando 4 Mundiais. O único goleiro na história do futebol. Então, o Gilmar, por isso que eu falo, é o maior goleiro da história do Santos e da seleção brasileira para mim. E o Gilmar, ele jogou no nosso rival, né? No time de Itaquera. Ele só vem para o Santos em 1962, né? No qual ele ficou até 1969 no Peixão. Cara, conquistou diversos títulos, vamos falar aqui um por um. É um dos goleiros mais vitoriosos da história do futebol, não só brasileiro, como mundial. Né? Conforme eu falei, 2 Copas do Mundo por seleção e 2 mundiais, né, interclubes. Então, incontestável, né? Sua tranquilidade e liderança era o principal destaque dele, né, como goleiro. E para sempre na história do torcedor do Santos. Essa camisa aqui, legal da Umbra, é histórica, né? A camisa dele, que usava o símbolo bem destacado aqui meio que no meio da camisa aqui, histórico. Quando a Umbro lançou essa, lembrei do Gilmar, tive que comprar na hora, né? Uma bela de uma homenagem aí ao Gilmar dos Santos Neves, né? Lendário goleiro do Santos Futebol Clube, no qual fez história. É o goleiro que mais atuou com a camisa do Peixão, né? Um dos que mais atuou com a camisa do Peixão. E ganhou os seguintes títulos, né? Você vê, ele já chegou no Santos, ele já bateu o recorde, né? E recorde que pertence a ele e ao Santos, né? É o único goleiro, sim, jogou 4 campeonatos e ganhou os 4, né? 62 ele ganha o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Em 63 ele ganha o Mundial, a Libertadores, o Rio-São Paulo e o Brasileirão. Em 1964 ele conquista o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e o Rio-São Paulo. Em 65 ele ganha novamente o Paulista, novamente o Brasileiro. Ele conquista
aqueles torneios lá que eu nem gosto de considerar muito, né? O torneio hexagonal do Chile, o quadrangular de Buenos Aires e o torneio de Caracas. Esses títulos aí eu não. Já em 66 ele ganha o Rio-São Paulo e o torneio de Nova York, né? Em 67 o Campeonato Paulista, torneio Amazônia. Em 68 o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e o torneio Pentagonal de Buenos Aires e 69 torneio de Cuiabá. Então, ó, acho que é o único goleiro também no futebol brasileiro a ter 5 campeonatos brasileiros, né? E ganhou os 5, 4 ali de forma, seguida. E depois veio a conquistar o quinto ali em 68, né? Então, um goleiro aí que fez história, né? Já que acho que 61 ele não era o goleiro ainda, né? Então, assim, incontestável, né? Fez história no nosso Santos. Dificilmente um goleiro vai passar ele, né? Vale lembrar que o Fábio Costa aí, né, quebra o tabu de 18 anos sem título. Tem uma história linda, linda no Santos. Tem aquele, né, ter ido pro rival ali, deu uma, pra alguns já não nem considera ídolo por ter feito isso, né? Ainda considera, mas tem essa ressalva, né? Mas assim, é difícil. Como é que vai passar um goleiro com 2 Libertadores, 2 Mundial, é, com 5 Campeonatos Brasileiros? Na minha opinião, é impossível, né? Então, acho que vai ser para sempre eterno o maior goleiro da história do Santos. O Rafael tem uma história bonita também, né? Recente dos goleiros do Santos. Depois do Gilmar, pode ver que poucos goleiros aparecem na história do Santos, né? Tem o Rodolfo Rodrigues, ganhou um paulista importante na época. Tem o Serras, né, que ganha em 73. Mas fica um tempo vago ali, né, em relação a goleiro, né? Aí veio o Fábio Costa, 2002, depois o Rafael, né, que conquistou títulos importantes, mas assim, em termos de posição, acho que o Gilmar é um dos poucos assim que dificilmente vai ser ultrapassado e é praticamente unânime, né, no Santos. Acho que qualquer torcedor for montar o maior Santos da história, não tem como. O goleiro é o Gilmar, né? Um bom time começa por um bom goleiro. Então ele é quase que unânime, né? O Rafael, o Fábio Costa conquistou, mas não chegou nem perto. A gente espera aí que o João Paulo possa ser o próximo o goleiro aí a entrar na história do Santos, né? Com título de expressão e tudo. Porém, essa posição na história do Santos é quase que unânime e chego a arriscar aqui que ninguém vai passar o Gilmar, velho. Pode passar mais 100 anos aí, Gilmar vai continuar sendo unânime aí. Esse foi o 30º Histórias do Peixão. Espero que vocês tenham gostado, né? Em termos de quando for homenagem ao jogador, o foco primeiro é o time dos anos 60, né? Então, eu fiz o do Dorval na época que tinha acabado de falecer, eu quis homenagear, mas vai ser na ordem, né? Dos goleiros ali, posição certinho da escalação, né? Quando for jogador é certinho. A história do Santos em si, eu não gosto de pôr na ordem certinho, não. Vejo um momento legal ali para tal história, eu vou fazendo. Agora, em relação aos jogadores, eu pretendo na ordem, pelo menos do time mágico dos anos 60. Forte abraço, até a próxima e é o Santos.